Então, continuando aqui a nossa parte da parte de movimento uniforme, vamos voltar aqui ao nosso estudo sobre os gráficos, como eu falei anteriormente. Vamos continuar aqui olhando a parte de gráficos. Vou botar aqui o celular aqui certinho aqui para a gente. Então, nós tínhamos parado bem aqui nessa parte, o movimento uniforme, tipo de gráfico, né? Então, o que vocês devem observar aqui, ó? Sempre que essa reta estiver cortando o eixo de S, que todo plano cartesiano, ele tem o plano ortogonal, o sistema cartesiano, ele apresenta dois eixos, o eixo de X e o eixo de Y, né? X, aqui no caso é o T, o eixo de T, e Y, aqui no caso é S. Então, no eixo horizontal, aqui nós teremos tempo, e no eixo vertical, no caso seria o Y, aqui nós teremos o espaço, as posições. Então, sempre que essa retinha vermelha, esse segmento de reta vermelha, ele tocar aqui no eixo S, ali vai estar indicando a posição inicial do corpo, certo? Sempre que ele cortar aqui o eixo S, vai ser a posição inicial. Então, aqui é um exemplo, nesse exemplo aqui você percebe que a reta começa acima de zero. Então, essa posição inicial aqui ela é maior que zero, ela é positiva. Como essa reta vermelha ela é crescente, a velocidade ela é positiva. Por isso que você está vendo isso bem aqui, ó, velocidade maior que zero. Então, significa que a reta é crescente, ela vai aumentando. E a posição inicial também aqui é maior que zero. Por quê? Porque a reta começou numa posição acima do zero. Já nesse caso bem aqui, você percebe que a posição inicial é zero. Por quê? Porque ele sai do zero aqui no início. O corte no eixo S começa no zero. E a velocidade é positiva também porque a reta é crescente. Nesse caso bem aqui, esse terceiro caso, a posição inicial ela é negativa, é menor que zero. É como está aí mostrado, né? Menor que zero. O SO é menor que zero. E a velocidade ela continua positiva porque a reta é crescente, certo? Então, tem esses casos aí que nós já vimos, quando a velocidade é positiva. Tem esses casos aqui de quando a velocidade é negativa. Você percebe, ó, por exemplo, que aqui a posição inicial ela é positiva, ela começa acima de zero, só que ela vem decrescendo, a reta vermelha. Então, como ela vem decrescendo, a velocidade é negativa nesse caso, né? Bem aqui no segundo caso, a posição inicial também é zero, a velocidade continua negativa porque a reta é decrescente. Nesse outro caso também, a posição inicial ela é negativa e a velocidade também é negativa, porque é uma reta decrescente. Então, nós vimos aqui dois casos de dois tipos de movimento, né? Embora não tenha sido colocado no livro de vocês, mas o primeiro caso nós sabemos que se refere a movimento progressivo, aquele em que a velocidade ela é positiva. A velocidade ela aumenta, ela não aumenta, ela é constante, mas as posições aumentam no decorrer do espaço. O corpo vai se afastando da origem. Nesse caso, bem aqui, esses três gráficos eles representam que o corpo ele está em movimento progressivo. Já nesse outro caso, eles representam que o corpo está em movimento retrógrado. Não sei se vocês lembram, o movimento retrógrado é aquele que o corpo está voltando para o início das posições. Então, é esse caso bem aqui. Ok? Então, tem umas propriedades dos gráficos. Por exemplo, esse tipo de gráfico aqui, em que em um eixo nós temos a velocidade, no outro eixo nós temos o intervalo de tempo. A área que for formada abaixo dessa linha vermelha, a área que for formada aqui nesse caso abaixo, limitando aqui com o eixo do tempo, né? Ou se ela for formada também acima, né? Também aqui se ficar, por exemplo, a linhazinha lá abaixo do tempo e formar uma área também aqui entre essa linha vermelha e o eixo do tempo, essa área ela vai nos fornecer o quê? O que ela indica? Ó, se vocês observar bem, tem uma demonstração aí no livro de vocês, nessa página do livro, a página 36, e no outro eixo é o tempo, nós vamos poder encontrar o espaço percorrido desse corpo, calculando essa área formada aí dessa figura, ok?
Certo, agora eu vou trabalhar com vocês aqui algumas questões que a gente fez. Vou só passar aqui as questões, deixa eu ver se passa legal. As questões que a gente fez aqui sobre o movimento uniforme. As questões aí estão na página 16, aí, página 16 não, página 38, página 39. Aí começando aqui pela questão 16, que fala que tem aí um barquinho, tem um pescador aí em cima do barco, que ele emite ondas, né, de ultrassons até o cardume de peixe. Aí a questão fala que as ondas, elas demoram 0,30 segundos para retornar, para ele ouvir novamente o eco, né, o retorno, o som dessa onda. E a velocidade com que isso acontece, de acordo com a questão, a velocidade das ondas de ultrassons é da ordem de 1.480 metros por segundo. Aí a questão quer saber qual é a distância do pescador, do barco, para o cardume de peixe. Então, aí, nesse caso, você tem que levar em conta o seguinte, que o ultrassom ele percorre uma distância na ida até o cardume e percorre outra distância na volta. Então, são duas distâncias que ele percorre, né? Durante esse intervalo de tempo de 0,30 segundos. Então, se ele quer saber somente a distância do barco até o cardume, nós vamos considerar apenas um sentido. Pode ser a ida, pode ser a volta. Então, vamos considerar apenas a metade desse tempo, já que a velocidade é constante. Então, ao invés de colocar 0,30, nós vamos colocar a metade disso, que é 0,15 segundo, certo? Então, para calcular essa distância, eu até chamei de x, delta S vai ser igual a x, mas nem precisava. No entanto, dá para fazer também por isso aí. Eu fiz uma demonstração usando a equação aí do movimento uniforme, a função do espaço, onde S é igual a S0 mais VT. Aí, se nós pegarmos esse S0 e passarmos para o primeiro membro, vai ficar S menos S0, que é justamente ΔS, espaço percorrido. Então, a velocidade lá é 1.480 e o tempo é 0,15. Então, nós vamos apenas multiplicar 1.480 por 0,15, que vai dar 222 metros. Então, a distância do barquinho até o cardume são de 222 metros, ok? Vou parar bem aqui, pessoal, essa gravação depois, a gente continua outra questão aqui.